estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar. A paz do Senhor, meus irmãos. O difícil é revelar. A paz do Senhor. Estou resgatando aqui um hino de muito tempo. É fácil perceber. Aleluia, que fala sobre o perdão. Aleluia. Esperar uns 2 minutinhos aí para todos os irmãos poderem estar entrando. Aproveita esse momento, meu irmão, e começa já a evangelizar, a mandar seus aviãozinhos para algumas pessoas que você conhece. Aleluia. Para me ensinar, eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Vamos conhecer hoje a força do perdão. E eu quero orar por você já. Eu quero orar para nós iniciarmos agora essa live, esse papo de crente. Nós vamos orar agora. Aleluia. Pai, louvado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome nessa noite. Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa semana, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado. Obrigado pelos livramentos, obrigado pela paz, obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu és, Senhor, na nossa vida. Pai, nessa hora, quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pelos delitos, ó Pai de amor, pensamentos, palavras. E quero, Senhor, entregar já esse momento em Tuas santas mãos. Senhor, esse não é outro momento, senão um momento de glorificar o Teu nome. Porque tratamos aqui, Senhor, assuntos concernentes à Tua palavra, para edificar, para exortar, para consolar, Senhor, todos aqueles que têm a oportunidade, que sentem no coração de participar. Deus, muito obrigado. Te peço, Espírito Santo, conduza, Senhor, essa conversa, conduza, Senhor, tudo que vai ser feito aqui nessa noite, neste lugar, e que as vidas, Senhor, principalmente a minha, possa ser edificada nessa noite. Pai, nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, a você que já está aqui conosco, né? Eu quero dar a paz do Senhor aqui rapidinho para alguns irmãos que já entraram. Presbítero Antônio Sérgio, foi o primeiro aí, a paz do Senhor, meu irmão. A Lucílvia, a pastora Carla já está aqui. Amém. A Giza Pérola Negra também já está. A paz do Senhor. A Elisa Mara, a Sueli, pastora Esterley, a irmã Lara, a Adriana, a pastora Vilma, a Lilian, a Carla, a Patrícia. Amém. Glória a Deus. O Arthur também já entrou. A Renata também já entrou. A pastora Rosângela, o Nando também já entrou, glória a Deus, a irmã Maria também já entrou, Sandra Costa, perdão. A paz do Senhor a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os nossos visitantes, que com certeza a pastora Rose, o Júnior, o pastor Daurício, amém, a Ana Maria Mendonça também entrou. Obrigado, diaconisa Carla, já dando aí o feedback do som, o som está ótimo. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. A irmã Isa também já entrou, a irmã Daiane, glória a Deus, a Kênia, a Lene, amém, glória a Deus. Cida Martins também já está conosco, glória a Deus. Amados, quero desejar a poderosa paz do Senhor Jesus para cada um de vocês.
E hoje não é diferente. Hoje o Papo de Crente, ele também traz um tema bastante interessante. E eu quero que você participe, que você mande a sua pergunta, que você mande a sua dúvida. Se a gente não conseguir responder aqui, porque o tempo aqui é curto, a gente deixa registrada a sua pergunta e a gente depois coloca numa live ou traz de volta a sua resposta. Gostaria também de trazer alguns anúncios, lembrando mais uma vez que domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical online ainda pelo Instagram da igreja. O pastor Melvair, o pastor mais doce da igreja, estará ministrando aos nossos corações sobre a carta aos Efésios, né? Então, em nome de Jesus, a partir das 9 horas. E o domingo à noite, mais uma vez, avisando que o nosso culto às 18 horas, culto público, né, está suspenso. Nós teremos apenas a live, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Então, o nosso culto à noite, de domingo à noite, a princípio, ele está suspenso, né, por uma determinação, por uma questão mais de segurança. E aí, voltaremos ao culto público de novo, na Ceia do Senhor, né? Que será no dia 5. No dia 5 de julho, teremos então de novo a nossa presencial, nosso culto presencial. Mas nesse domingo agora, estaremos online a partir das 18 horas. Amém. Glória a Deus. Outros irmãos aqui entrando. Irmão, aproveita, já vai mandando o seu aviãozinho, já vai chamando mais pessoas, porque hoje o tema é interessante. Eu quero dividir com vocês hoje o tema do nosso Papo de Crente é perdão. Ele é importante ou ele é necessário, né? E eu gostaria de trazer algumas palavras antes de chamar. Hoje nós vamos bater esse Papo de Crente com a pastora Carla. Amém, irmã Carla, diz que já convidou mais de 10, glória a Deus. E diz assim, olha, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo que está errado. Outra declaração que eu gosto muito, que o Augusto Cury, ele costuma falar num dos seus livros, O Vendedor de Sonhos, ele fala o seguinte, que quem perdoa, liberta a sua alma, né? Então, quem liberta, quem perdoa, tira, como diz algumas pessoas, um peso da consciência. E com relação ao cristão, com relação a todos nós que estamos debaixo da graça de Deus também, queria trazer um texto, que é um texto conhecido, que é o texto que foi no nosso banner, que diz lá em Mateus 18, 21 e 22, que está escrito, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu te digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a Bíblia, quando a gente fala, os teólogos costumam afirmar que toda vez quando a gente vê essa multiplicação do número 7, 70 vezes 7, significa algo que o próprio Cristo, que o próprio Israel, ele quer confirmar, ele quer reforçar a importância daquilo. E aqui Jesus está reforçando a importância da necessidade de perdoar, né? A própria oração famosa, conhecida, tanto do evangélico quanto do católico, diz lá, né, lá em Mateus 6, que perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós vamos discutir hoje sobre esse caso que eu acho que vai ter que dar um papo de crente número 2, porque tem muito assunto para a gente tratar, né? Seja bem-vindo, pastor Jackson também já aí com a gente. E eu quero já convidar a pessoa que vai estar conosco, a pastora Carla. Pastora Carla, eu já vou estar chamando a senhora aí. Espero que a senhora já esteja pronta. Que o tempo já está passando e eu não quero perder um tempinho para a nossa discussão hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A pastora Carla está entrando aí e nós vamos conversar um pouquinho com ela. Papo de crente nessa noite. O perdão, ele é importante ou ele é necessário? Né? Deu um probleminha lá, eu vou chamá-la de novo. Aleluia!
Ele é importante ou ele é necessário, irmão? Tem muita gente que tem dúvida ainda sobre o Como que eu perdão. faço aqui? Opa, pastora Carla já chegando aí. É só aceitar aí o convite, pastora. Já mandei o convite. Eu já... É só dar o ok aí. Vamos lá, pessoal da assistência técnica aí, pastor Esterley. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aleluia. Então, boas-vindas ainda. A irmã Ana Cláudia entrou. A irmã Mari Martins entrou. Olha, o irmão Luiz Pinheiro entrou. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém. Agora a pastora Carla está solicitando aqui. É isso mesmo. Agora nós vamos começar esse papo de crente. E se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta para fazer, meu irmão, essa é a hora. Fique à vontade. O papo aqui é aberto, o papo aqui é reto. Então, Você pastor, pode ficar à vontade de trazer a sua dúvida, a sua pergunta. Amém? vai que seu pai para me ajudar, uai. Pastora Carla aí está com alguma dificuldade aí para entrar. Amém, pastora Carla? Problemas técnicos, irmãos. Problemas técnicos são normais quando é ao vivo, assim. Problemas técnicos sempre é normal, né? Vamos esperar mais um pouquinho a pastora Carla. Enquanto isso, irmão, aproveita e vai chamando gente. Eu já estou ouvindo a senhora, mas eu não estou vendo, né? Eu acho que é isso, né, pessoal? Quem está aí na live com a gente, confirma aí. Nós estamos ouvindo a pastora Carla, mas não estamos vendo. Isso. Olha, nós estamos... Eu estou ainda sem ver, hein, irmã? Tem alguém aí da live que está conseguindo ver? Porque pode ser a minha transmissão também. Amém. Então está todo mundo dizendo que está tudo ok, né? Então deve ser algum probleminha meu aqui. Então, está todo mundo aí com joinha, dando um joinha, então, que estamos ok. Opa! Então, eu já quero aproveitar essa live para exercitar. Olha, a irmã Ana Cláudia também está falando a mesma coisa que eu, só estou ouvindo também, não estava vendo, né? Isso, só ouvindo. Realmente eu não estava vendo. Então já quero aproveitar e pedir perdão. Aproveitar a live e já entrar com um pedido de perdão para os irmãos. Amém? Porque é assim mesmo. Ó, vou chamar então no celular do pastor Westerley. Ah, agora sim, olha, tá vendo? Vamos chamar então no pastor Westerley, acho que agora vai dar jeito. Aí, pastor. Olha aí. Glória a Deus, tá vendo aí? Que bênção. Principiante, né? Acontece isso. Não, isso é normal. Tem gente até mais experiente aí, né, das redes sociais que não conseguem, às vezes, tem esses problemas. Amém. Como é que está a senhora? Está tudo bem? Amém. Tudo bem, graças a Deus, pastor. De antemão, já Tá quero tudo em agradecer, ordem? tá? Agradecer Amém. a oportunidade e agradecer a Deus, porque é um tema que Deus trabalhou tanto comigo, pastor. Foi... Olha. E eu, assim, eu me sinto privilegiada de hoje poder falar daquilo que gerou cura em mim. Então, assim, sou muito grata ao Senhor. E eu tenho certeza que foi pura direção dele por o Senhor ter me convidado. Amém? Amém. E assim, pastora, realmente eu estava com outro tema, mas na hora eu senti de Deus de colocar esse tema sobre o perdão. Já estou sentindo isso desde a outra live que nós fizemos. E aí eu estava até discutindo com a minha esposa quem seria. E aí, de repente, para os outros é de repente do nada, né? Mas veio uma inspiração do Espírito Santo para chamar, para convidar a senhora. E que bom que além de um papo sobre a questão do perdão, nós vamos ter aí também a oportunidade de ouvir em algum momento o testemunho da senhora, né? Amém. Então, para a gente começar logo, porque já passaram 15 minutos, o povo está doido para ouvir a gente falar, para começar esse papo de crente. E eu quero já começar logo com a pergunta que deu origem ao nosso tema, né, pastora? O perdão, afinal de contas, ele é importante ou ele é necessário na vida do crente? Como é que é isso aí, pastora? Amém.
Pastor, eu acredito que essas duas perguntas, né, essas duas palavras, elas caminham juntas. Que eu estava meditando, importante é aquilo que nós temos que considerar, entendeu? Fala assim, é aquilo que merece consideração. E necessário é aquilo que não podemos dispensar. Então, um complementa o outro, né? E Deus é tão maravilhoso que o perdão é um dos caminhos da salvação, né? Ele já fez isso por nós. Ele se deu por nós. Ele nos perdoou e de uma forma maravilhosa, sem nos cobrar nada, de uma forma de pura graça, né, pastor? Ele fez isso por nós, assim, com pura graça. Então, assim, eu acredito que são, como se diz, a teoria e a prática. É importante eu perdoar, porque é uma obediência a Deus, né? Porque ele fala assim que ele cita vários versículos que falam sobre o perdão. Inclusive, na oração que o senhor citou aí do Pai Nosso, ele fala, né? Se você... A gente já dá, né? Ele já nos ensina a dar como crédito. Se eu perdoar, eu sou perdoada, né? Ele fala assim, lá na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Então, quando ele ensina essa oração, ele já me ensina a perdoar primeiro. É muita graça, né, pastor? É algo assim, muito profundo. É algo assim e é uma oração que, antes de sermos cristãos, a gente fala ela assim, muito que aleatória, muito que sem refletir, né, sem profundidade. E quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, aí a gente conhece a profundidade do que o Senhor está falando por nós, para nós, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acredito assim, é importante sim, e é necessário a gente fazer do perdão uma prática na nossa vida. É muito importante, porque não adianta só eu querer o perdão, é necessário estar aberto a perdoar, porque o Cristo já fez isso por nós. Quando o Senhor me convidou para fazer a live, e eu comecei a meditar, e me veio aquele texto, né, que quando Jesus fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali ele estava falando como homem, né? Jesus, homem. E assim muitas vezes a gente fala, né, Senhor, eu não quero, né? Passa, né, essa oportunidade, né, tudo. Mas aí ele fala assim, mas seja feita a tua vontade. Então, nós também temos que fazer assim. Nós, muitas vezes, nos apegamos a muitas situações de ofensas, de insultos, né? De decepções. Que a primeira coisa que a gente faz é se sentir justo demais e achar que nós não merecemos perdoar. E Jesus já falou o contrário. Peraí, eu estou te ensinando. Não é, se eu puder, é uma escolha. Eu poderia dizer, passa de mim, mas eu estou ensinando para vocês. Vocês têm que praticar, porque em tudo seja feita a vontade de Deus. É lindo demais. Não, é lindo, pastor. E assim, a senhora colocou muito bem, porque uma coisa não anula a outra. Ou seja, quando a gente faz a pergunta se ele é importante ou ele é necessário, na verdade, existem os dois contextos, né? Ele é importante para a vida do crente, porque ele remete a algumas exigências que o próprio Deus coloca para a gente, né? Como mandamento, não é uma opção, é um mandamento. Isso. E aí eu quero retomar a questão da oração, né? Perdoai. Ele não está falando para você, olha, quebra o galho aí, se der para você. Não, ele coloca no imperativo, perdoai, né? E outro versículo também que eu acho muito interessante, é que quando ele falou assim, se você for ofertar, se você for fazer alguma coisa, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá primeiro, se conserta com ele, e depois você traz a tua oferta para o altar. Então, ele é importante dentro do contexto como crente, e ele é necessário na questão da prática. Eu preciso praticar o perdão.
Entendeu? Então, Exatamente. se eu não pratico o perdão, daqui a pouco eu deixo de viver aquele momento que é o nascer de novo. Então, o Exatamente. perdão ele é importante para a vida daquele que nasceu de novo e ele é necessário a cada dia para que nós pratiquemos esse perdão. Não é isso, pastor? Amém. E esse versículo da oferta, pastor, ele é muito importante. Toda a Bíblia, né? Todo o contexto bíblico é super importante, é o nosso norteador. Mas muita gente também deixa passar despercebido, né? Ele fala que é tão sério que se eu tiver algo com meu irmão, peraí, primeiro vai lá, conserta primeiro, né? Ou seja, ele está falando o seguinte: eu preciso que você ame realmente o seu próximo, né? Para que eu possa também te abençoar, né? Não é que ele não queira nos abençoar, mas é uma prática que nós temos que fazer para que ela fique internalizada em nós também e que haja mudança em nós, porque sem a prática de perdão, pastor, como ser cristão? Concorda? Como que eu sou cristão e não perdoo? Perfeitamente, pastor. Perfeitamente. Na verdade, assim, eu vou até entrar na segunda pergunta para a senhora, né? E com base até mesmo em algumas pessoas que às vezes costumam falar assim, quando eu sentir de Deus, eu vou lá e perdoo aquela pessoa. Não, quando eu sentir que tem umas pessoas, pastora, que são espirituais demais. Eu imagino essa pessoa que já está pertinho do céu. Tem pessoas que são espirituais demais. Eu falo assim, quando o Espírito Santo falar no meu coração, aí eu vou lá e perdoo aquela pessoa. Aí a minha pergunta é, o perdão é algo que eu preciso sentir? Ou é algo que eu decido tomar? É uma decisão minha? É um exercício da vida do crente? Ou eu preciso sentir no coração, pastora? Me ajuda aí. Pastor, como mesmo já falou na primeira pergunta, né? Que Deus deixou um mandamento para a gente perdoar. Então, perdão é atitude. Perdão é atitude. Às vezes as pessoas falam assim, para vocês é fácil falar que eu tenho que perdoar, mas vocês não sabem o que eu vivi, vocês não sabem o que eu passei, vocês não sabem o que é perder um filho pela mão de outra pessoa, o que é ver um infortúnio chegar à sua casa por causa de uma outra pessoa. Só que é obediência, pastor. É obediência, é um ato. Né, uma atitude, eu tenho que, se eu quero me sujeitar realmente a Deus, a palavra dele, eu tenho que aprender a obedecer e a colocar em prática na minha vida diária, entendeu? Então assim, porque ele é o nosso juiz, ele é a nossa justiça, então a gente tem que entender que nada passa despercebido a ele também, então, e ele requer isso de nós, para quê? Para que a gente aprenda a caminhar como verdadeiros cristãos, sendo realmente imitadores, pequenos Cristo. Né? Então, isso é muito importante. Não é eu sentir. Sentir não vai sentir, pastor. Como que você vai sentir vontade de perdoar quem te insulta, quem te difama, quem deseja o seu mal? Como é isso? Eu vou sentir? Primeiro, meu coração vai estar fechado. Como que o Espírito Santo vai conseguir quebrantar? Não é? Então, por isso que Deus fala, vai, escolha, perdoa. Aqui eu estava olhando aqui, pastor, lá em Marcos 11:25, fala assim, e quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Pronto. Não é verdade? Esse ponto da senhora, eu vou guardar isso aí, guarda, que daqui a pouquinho nós vamos usar esse versículo aí, porque eu já ouvi algumas pessoas falando como a senhora. Tipo assim, é muito fácil falar de perdão, né? É muito fácil, mas ninguém vive, ninguém passou o que eu passei. E aí, todas as vezes que eu encontro pessoas que me falam dessa maneira, eu com um jeitinho, eu procuro trazer aquele versículo que diz que o servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Amém. E se o Senhor, na cruz do Calvário, perdoou todos aqueles que estavam ali, porque não existe coisa pior do que perder a própria vida, injustamente, ali ele estava sendo crucificado, morto, julgado, condenado, injustamente.
E ele ali emitiu uma palavra de perdão: Pai, perdoa-me, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós que somos servos, né, não podemos ser maior do que... Não existe problema que podemos passar que seja maior do que ele passou. Né? Porque por mais que soframos, existem sentimentos de mágoa, existem sentimentos de coração quebrados, existem situações que realmente nos remetem mesmo ao velho homem, a carne, ela treme e tudo. Mas isso não pode ser uma barreira, um impeditivo para que a palavra de Deus nos liberte. Então, o perdão, ele é algo, concordo com a senhora, ele é algo que precisa ser praticado, né? A todo momento. Não é eu perdoei aqui e já está, eu te perdoo, tá? Porque a Bíblia, pastora, ela é algo que eu costumo dizer nas mensagens, algumas pessoas já devem ter ouvido eu falando dessa maneira, que o dia que a Bíblia não me confrontar mais é porque eu já estou na glória há muito tempo. Porque a Bíblia, a função dela é me confrontar, é me transformar. Né? Também creio. E quando a Bíblia, exatamente, e quando a Bíblia fala para mim que eu preciso tomar algumas atitudes com relação ao meu homem, né, ao meu eu, e a primeira delas, como servo do Senhor, foi o próprio Cristo que falou: se você quiser vir após mim, negue-se assim a si mesmo. Se quiser vir após... Eu não estou te chamando, eu estou dizendo para você. Quer vir após mim? Venha. Estou de braços abertos para você. Mas se você quiser me seguir realmente, negue-se a si mesmo. E esse se negar é fazer algo que não é da nossa vontade de fazer, mas por uma ordenança de Cristo. E dentro dessas ordenanças é o perdoar. Não é isso, pastora? Com certeza, pastor. E assim, dizer não para as nossas vontades, os nossos preconceitos, né? Para aquilo que a gente acredita que é o certo, que eu estou certa, que eu sou justa, né? A gente ouve tantas pessoas falar assim: nossa, mas fulano é tão bom, né? Por que acontece isso? Né? Ou então, fulano é tão ruim e não acontece nada com ele. Então, isso não cabe a nós julgar. A própria palavra diz que a gente não tem que julgar, a gente não tem que condenar. A gente tem que liberar, né? Soltar as pessoas, não permitir que nada venha interferir para que a gente carregue amarguras em nós. Sabe, pastor, às vezes as pessoas, para o senhor ter chegado até pastor, o senhor sabe como Deus te forjou. Concorda? O senhor sabe, Bastante. Deus sabe quem era o pastor Jorge antes de ser pastor Jorge. Assim como Deus sabe quem era a pastora Carla antes de ser a pastora Carla. Eu falo muito que as pessoas falam assim: nossa, a pastora é tão doce, a pastora é tão meiga, tão gentil. Mas isso foi o poder de Deus na minha vida. Sabe? Porque anterior a esta Carla, eu era totalmente diferente, pastor. Eu tinha um coração de pedra, entendeu? Eu tinha facilidade de matar os meus relacionamentos. Eu tinha facilidade de anular as pessoas próximas a mim. De tamanha dureza de coração. Então, para mim falar sobre perdão, eu não estou falando só porque a Bíblia diz, não só porque eu acho que é isso que tem que ser. Não, Deus me forjou para chegar ao ponto de ter esse entendimento e de falar com essa certa propriedade. Porque eu sei o que eu vivi, como eu fazia e quem eu sou hoje. Eu falo que a maior maravilha da minha vida, pastor, não é as pessoas saberem o que Deus fez na minha vida, mas eu ter a convicção de que Deus realmente mudou o meu viver, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de ver, de sentir, de passar pelas situações, entendeu, pastor? E isso é algo tão ímpar, tão singular, que eu poderia ficar aqui falando e contando vários testemunhos, mas infelizmente eu não conseguiria imprimir em cada um tudo aquilo que eu vivenciei para hoje chegar. Perdão é maravilhoso, pastor.
Ele nos... Amém. A Glória a gente Deus. pensa que se eu for perdoar, eu vou estar liberando a pessoa. Não, eu estou me liberando. Opa, segura essa daí. Segura que agora tem aquele versículo que a senhora falou, agora deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, pastora, que tem bastante Amém. gente aqui falando. O Nando falou que é importante, o perdão é importante, né? Pastor Neto cumprimentando a todo mundo aí, a paz do Senhor. Irmão, vamos participar. A irmã Maria disse que a falta de perdão retém as bênçãos de Deus para a nossa vida. Olha aí, interessante o que a irmã Maria falou, hein? O Nando participando de novo aqui. Como tirar toda a mágoa, angústia de tudo de ruim sem o perdão em nossas vidas? Então ele é importante. É isso mesmo, irmão. O Espírito Santo, a irmã Neire falando aqui, ó, que ele nos incomoda. Pastora Maria do Carmo, para o cristão, perdão não é uma opção, é uma obrigação. A pastora já foi mais ali, Foi bem, né? Firme, direto. né? A irmã Maria diz que o perdão é uma decisão, né? E sentir para perdoar. Perdão é decisão. Pastor Daurício participando aqui. O interessante é que Jesus nos ensina a pedirmos perdão, mesmo quando sabemos que estamos certos. Olha aí, que interessante, Um ato né? de humildade, Irmã né, pastor? Exato. Pastor Jackson aqui participando. Perdoar é abrir mão do ressentimento. Não depende da mudança de atitude de quem ofendeu. Importante isso daqui também, hein? O coração aquebrantado com o perdão. Pastor Wasterley está usando o celular da senhora, porque ele falou aqui. Bom, nós trocamos. Ah, tá. A pastora Maria do Carmo de novo. O perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão. Amém. Algumas pessoas bastante felizes aí pela senhora estar na live com a gente. Amém. Glória a Deus. Agora, o perdão, pastora, deixa eu só... mais um comentário aqui da pastora Vilma. Perdão nos liberta, cura as enfermidades, sem contar que mesmo eu estando certa, devo pedir perdão a quem ofendeu. Com base nisso aqui, pastora, que as pessoas, nossos irmãos estão colocando, que o perdão libera a alma. O perdão, ele chega, a falta de perdão, na verdade, ele interfere no nosso relacionamento, não com o irmão, porque com o irmão fica fácil, porque você fala assim, irmão, não, eu te perdoo, mas por dentro você está ali. Mas para Deus, que Deus conhece o nosso interior, essa falta de perdão interfere no nosso relacionamento com Deus? O que a senhora acha? Amém. Pastor, me permita, antes de responder essa pergunta, eu fazer uma observação na pergunta, se eu não me engano, do Nando aí, que ele fala o que a gente faz para sarar as mágoas, né? O ressentimento da questão do perdão. Eu digo o seguinte, pelo que eu em determinada fase da minha vida, eu passei por uma situação de desgaste muito grande com outra pessoa. E aquilo lá me incomodava, me corroía mesmo, né? Então, uma certa vez eu fui pedir um aconselhamento. Aí a primeira coisa que a pastora falou assim, como que você pensa em relação a essa pessoa? Você pensa nela muitas vezes? Eu falei, olha, eu deito com ela e amanheço com ela. Ela falou assim, então você vai começar a liberar perdão. E eu comecei a fazer isso, pastor. Sabe? Eu falei, Senhor, eu posso até não sentir, mas eu quero ser obediente à tua palavra. Então eu sei que a partir do momento em que eu comece a liberar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque Deus, como a própria palavra diz aí, 70 vezes 7, não. Quantas vezes for necessário. Então, foi uma prática que eu me habituei até eu perceber. E outra, pastor, não só perdoar, abençoar também. Né? Quando eu libero, eu senti que essa pessoa sumiu da minha mente, do meu coração, à medida em que eu liberava perdão e abençoava essa pessoa. Eu declarava bênção sobre a vida dela. Pedia para que Deus abençoasse, fizesse próspera. Amém. E, sabe, de uma forma tal que ela não se preocupasse mais comigo.
E isso Amém. aconteceu, pastor. Então, assim, a mágoa, tudo isso é curado quando eu não só libero, mas eu também abençoo. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que abençoar principalmente os nossos inimigos, aqueles que se colocam como nossos adversários, aqueles que a gente não sabe, mas tem um ressentimento. Senhor, então eu libero aquelas pessoas que se acham meus adversários, ou que não se agradam da minha companhia, tem alguma dificuldade comigo. Deus, abençoa. Abençoa de uma forma tal que elas sejam tão abençoadas que elas não precisam se preocupar comigo. Esse é o segredo. É porque o perdão, ele faz bem muito mais para quem libera do que para quem recebe. As pessoas não entendem isso, né, pastora? Faz Exatamente. muito melhor para mim, né? Porque, de repente, para a pessoa, ela pode se sair até vangloriosa. Tá vendo? Eu estava com a razão e ela me pediu perdão. Agora, se você liberou perdão, vai fazer muito melhor a você que liberou, né? E aí vem o texto que muitas pessoas, às vezes, usam, inclusive, para a questão das finanças, mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Ou seja, se você que dá o perdão, você é muito mais abençoado do que aquele que recebe, não é isso, pastor? Com certeza, com certeza. E agora falando, né, se interfere no nosso relacionamento com Deus. Aí eu vou voltar no versículo lá de Marcos 11, 25. Isso. Né? Eu pedi para a senhora dar uma segurada, né? Exatamente. E quando estiveres orando, perdoai, perdoa logo, né? Não deixa para amanhã, que você pode fazer hoje, né, pastor Jorge? É Se verdade. tem alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus, ele vos perdoe as vossas ofensas. Olha só. Lá na oração do Pai Nosso, ele nos ensina, né? Perdoa, né? Ele fala lá, desculpa aqui, deixa eu voltar lá. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos ofende. Então ele já ensina, olha, já faz, porque depois você vai receber, né? Porque se você não fizer, você também não vai receber. E Deus quer o quê, pastor? Uma vida abundante para nós. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor, nesse contexto. Opa! Vamos lá. Por que nós encontramos tantas pessoas feridas dentro da igreja? Tantas pessoas que não rompem ministerialmente. Será que não está dentro desse contexto? O princípio de todas as coisas, pastora, eu acho que a gente, às vezes, o evangelho ele não é um, como diz o ditado no mundo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A Bíblia é um livro de princípios, né? E se a gente se atentar aos detalhes da palavra de Deus, a gente não vai precisar rebuscar tanto assim para achar uma saída. Amém. Quem é mais fácil de perdoar? Um adulto ou uma criança? Quem tem a liberalidade do perdão mais fácil? É o adulto ou a criança? A criança. Criança você pode dar uma coça nela agora. Vai lá e ela vai chorar. Daqui a pouquinho ela vai vir, vai sentar no seu colo, vai te pedir desculpa. Daqui a pouco ela já esqueceu tudo que passou. Ela vem e te quebra, né? Me Qual é o princípio? Aí a gente vai para a Bíblia. Qual é o princípio disso? O princípio disso é, primeiro, você precisa nascer de novo. Você precisa voltar a ser criança. Se você não ser igual uma criança, dentro desse contexto aí se inclui o perdão, você não vai alcançar o reino dos céus. Não adianta. Então, é o princípio básico da coisa. Quando Jesus fala negar-se a si mesmo, quando Jesus fala nascer de novo, é justamente esquecer de quem eu era, porque agora eu sou novo. O meu backup, o meu HD, aí para quem é informatizado, ele zerou, eu começo tudo de novo. Então, se a gente não exercitar, se a gente não consegue exercitar o ato do perdão para quem é irmão junto, para quem é aquele que é da mesma fé, como é que eu vou avançar no contexto bíblico que diz assim, ó, perdoai aos vossos inimigos?
É isso. Porque se eu não consigo perdoar o meu irmão, que está ali comigo, é o meu irmão da fé, como é que eu vou chegar no nível que Cristo mandou que eu chegasse, que eu perdoasse os meus inimigos? Pastor, e isso é tão sério que eu reservei um versículo aqui, deixa eu achar aqui, que é interessante, porque Deus não deixa margem para a gente não praticar. Ele sabe que a dureza do nosso coração, às vezes, pode ser muita. Mas mesmo ela sendo muita, lá em Colossenses 3,13, ele fala assim, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se algum tiver contra o outro, alguma culpa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Entendeu? Então, ele não dá margem para a gente achar desculpas. Ele não dá margem para a gente retardar aquilo que tem que ser feito. Né? Então, ele fala assim, olha, se de todo fato você não quer, tipo assim, estar, se relacionar, mas suporta. Suporta. No Porque, amor. por amor. No amor. No amor, exatamente. Eu tive o prazer de acompanhar uma pessoa, pastor, uma certa vez, que ela passou por um problema muito dolorido de traição. E o maior ressentimento é que as duas congregavam na mesma igreja. E a outra sempre sentava próxima a ela, sabendo que ela sabia, entendeu? E ela falou assim, e eu sempre perguntava para ela, mas e você já perdoou? Já. Eu falei, não, você ainda não perdoou. Já sim, não. Às vezes você pode até ter pensado, mas você já falou que perdoa? Não, isso eu ainda não falei. Então você tem que falar. Porque você está impedindo de fazer florescer o seu ministério. Quando você fizer Verdade. isso, Deus vai fazer florescer o seu ministério. Pastor, isso foi meses, sabe? Até que um certo dia ela resolveu. É aquela questão, né? Mas peraí, fui eu, né? O problema foi comigo. E eu vou ter que me humilhar. Pastor, hoje o ministério dela alavancou de tal forma porque ela se humilhou, se sujeitou. Por quê, pastor? Como que eu, sendo pastora, faço acepção de pessoas? Verdade. Não é verdade? Não é nem ser a Né? cobrança ela é para todos, né, pastor? Exatamente. Para Mas todos. assim, é para todos, né? Independente se você é pastor ou não. Mas assim, se Deus tem um ministério para mim, Ele Verdade. primeiro vai me forjar, me ensinar a colocar em prática tudo que eu tenho que exercer lá na frente. Então eu falo que o perdão é a maturidade do cristão, sabe? Eu pratico, eu oro para Cristo, eu espero em Cristo, eu deixo realmente Ele cuidar de mim. Então, quando eu perdoo, eu estou dizendo para o Senhor, eu estou aqui fazendo a sua vontade porque eu confio em Ti. E às vezes, pastor, muitas vezes não tem acontecido por todo esse trabalho que tem sido feito através da escola bíblica, através das lives, a questão de você realmente ver Deus como seu Pai. Entendeu? Eu acho Verdade, que pastor. eu posso até ter um coração duro, mas quando eu sei que eu tenho um Pai, que Ele é perfeito, e que Ele não vai falhar comigo como o meu Pai natural falhou, eu nunca vou deixar de correr para Ele. Entendeu? Eu sempre vou querer estar com Ele. E eu vejo que, infelizmente,
isso tem sido um impedimento. Essa falta de perdão tem sido porque muitos acham que Deus não é justo com ele. Entendeu? Dá live, né, pastor? Dá muita live, né? Eu fico, às vezes, impressionado, pastora, com essa questão. Como pode uma pessoa se decepcionar com um Deus que é santo, puro, justo, eterno? Como pode uma pessoa olhar para Deus e dizer que ele é um ser injusto, se a justiça é um atributo exclusivo dele? Né? Ele é a própria justiça, né? O próprio filho dele se intitulou como a verdade. Então, às vezes, fica difícil as pessoas fazerem esse tipo de julgamento e apoiarem as suas decisões equivocadas, muitas vezes, porque a senhora falou um detalhe importante aí. Às vezes a gente tem esse sentimento de não pedir perdão para não se rebaixar, porque eu estou me rebaixando para aquela pessoa, porque isso e aquilo. Mas voltando, por exemplo, da cruz, Jesus ele não estava se rebaixando em momento nenhum. Jesus estava mostrando que o coração dele estava limpo, o coração dele estava puro, né? E uma das coisas interessantes que às vezes as pessoas confundem, pastor, e essa pergunta eu tenho que fazer antes da gente terminar, que já falta 15 minutos. Meu Deus do céu, passa rápido demais. E uma das perguntas que às vezes as pessoas ficam na dúvida se conseguiram perdoar ou não, porque elas ficam imaginando que o perdão é como se fosse uma pílula que a pessoa bota na boca e do dia, naquele momento, a pessoa tem um lapso de memória, tem uma amnésia. E não lembra mais. Daquilo tudo. Aí a minha pergunta é, perdoar é esquecer de tudo na questão da memória, pastor? Perdoar é esquecer? Como é que é isso? Perdoar é você lembrar de uma ferida que não dói mais. Né? É você, como se diz, olhar no seu retrovisor e não ter medo do que você vai enxergar o que ficou para trás. Então, assim, perdoar é você realmente ser livre, sentir livre. Você pode saber que você pode ir, vir, estando onde estiver, encontrando com quem de repente você encontrar, aquilo não vai interferir mais nas suas emoções, nos seus sentimentos. Isso é cura, né, pastor? Cura. Nossa, a senhora falando isso daí, a senhora me fez voltar lá atrás. Na época que eu discutia, conversava muito com o meu pastor, e eu acho que as pessoas hoje conversam pouco com pastores. Eu acho que lá atrás a gente conversava muito mais, hoje a gente conversa muito menos. Talvez pelo advento da internet. Talvez pelo advento da internet, que a gente tem opções agora de vários pastores, e às vezes a gente não conversa com o nosso pastor, que a gente deveria conversar, mas na minha época eu conversava muito com ele. E a senhora falou um negócio que ele costumava falar que o perdão, ele é aquele machucado que cicatrizou. Fica lá aquela marquinha, você lembra daquele machucado, mas ele não te fere mais, não te machuca, ele não significa mais nada para você. Exatamente, aham. Ele não significa mais nada, aquele machucado não dói, não vai abrir de novo, porque ele está lá, o machucadinho que você teve, mas aquilo ali não interfere mais em você. Eu fiz no meu braço aqui, pastor, né? De arte de criança. Então, o perdão é mais ou menos isso. Hoje, eu até agradeço por essa cicatriz, porque ela passou. Eu sei que eu fui cuidada, entendeu? Eu sei que eu senti dor, eu sei que eu sofri, pensei que ia morrer, né? Mas hoje ela é um retrato de como Deus cuida de mim, de como Deus é maravilhoso comigo, de como Ele é um Deus de detalhe, como Ele zela pela gente, sabe, pastor? Eu queria falar um pouco assim da minha experiência com Deus, no sentido assim de reconhecer Deus como um Pai perfeito. Quando eu me converti, meu pai era muito bravo, tudo assim, então todas as vezes que eu ia falar com Deus, eu falava assim, sabe? Falava, tipo assim, sempre colocava ele tão longe de mim, eu chegava, mas ainda permanecia longe. E um dia eu tive uma experiência em que Deus falou da minha história
E a primeira frase que Deus falou comigo, ele falou assim: filha, aos olhos do homem você não existiria, mas eu te trouxe a existência. Amém. Acabou, pastor. Então, antigamente, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha complexo de estética. Então, hoje, às vezes, as pessoas falam que eu sou até meio egoísta, porque eu falo assim, Deus me ama tanto. Ah, mas Deus ama todo mundo. Mas hoje eu reconheço o amor dele. Eu sei que ele é pleno na minha vida, sabe, pastor? Hoje eu sei que ele cuida de mim nos detalhes. Eu sei o quanto ele me livrou, o quanto ele me guardou. E quem conhece meu contexto de vida, realmente, eu fui tirada para minha mãe sobreviver, entendeu? E Deus me fez viver, porque ele tinha um propósito na minha vida. Então, quando eu falo para as pessoas, veja Deus como seu pai, só que um pai que é perfeito, um pai que não se ausenta de você, um pai que não negligencia a você, um pai que às vezes ele não vai te dar o que você quer naquele momento, porque até aquilo que você pensa que é bênção para você pode te ferir lá na frente. E ele, como um pai perfeito, ele vai falar um não para você. Então, assim, hoje o meu relacionamento com Deus é algo assim tão gratificante, tão maravilhoso, tão aberto, sabe, pastor, que não tem como dimensionar, por isso que eu falo que ele realmente, eu amo ele com toda a minha força, eu amo ele com todo o meu entendimento, sabe, porque hoje eu sei o quanto ele é lindo e o quanto ele é perfeito. E o meu coração arde de vontade de passar isso para as pessoas, sabe? De que elas não desistam de ter uma experiência assim com o Senhor. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas estão precisando de ter uma experiência genuína com o Senhor. Sabe? Aquela experiência que acabou, ninguém te rouba mais. E sabe o que eu senti no comentário, nesse testemunho que a senhora está dando? Que é extremamente importante na vida do cristão, primeiro, ele entender o perdão de Deus sobre a vida dele. E ele aprender a se perdoar. Porque a partir do momento que eu não me perdoo, eu não tenho esse exercício de me perdoar. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e ela estava apresentando justamente essa dificuldade e tudo. E eu falei, irmã, eu estou entendendo pela história da irmã que a primeira coisa que a irmã precisa entender, que a irmã precisa se perdoar. O perdão começa de Deus para conosco, conosco e com a gente mesmo. Porque a partir do momento que eu entendo as minhas fraquezas, entendo as minhas imperfeições, eu me perdoo por aquilo que eu sou, por aquilo que eu era, perdoo por aquilo que eu era, e agora eu deixo de ser juiz. Porque muito da dificuldade que nós temos de perdoar é porque nós nos colocamos ou na posição de vítima ou na posição da pessoa que tem a razão. Ou seja, nós nos colocamos na posição de juiz. E juiz, a Bíblia diz que só tem um. Então não existe juiz. Então quando eu saio da posição de juiz, pastor, qual é o seu conselho para facilitar perdoar? Saia da posição de juiz. Porque mais imperfeito do que eu sou, mais imperfeito do que eu era, e mais imperfeito ainda do que eu ainda vou ser, e Deus ainda me perdoa e me ama, eu não tenho condições nenhuma de ser juiz para qualquer outra pessoa. Exatamente. Eu acho, entendeu? E certa vez uma pessoa usou essa explicação comigo, sabe? Essa questão de perdão. Ela falou assim, quando você não perdoa, você toma o lugar de Deus como juiz. Peraí, acabou? Como assim? Quem sou eu para me colocar no lugar de Deus? Então, assim, tem coisas que não precisa falar muito, né, pastor? Tem coisas que a gente precisa ter atitude. Decidir. Verdade. Entendeu? Decidir. Eu decido amar a Cristo, amar a palavra, amar a vontade de Deus, né? Fazer a vontade de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É pegar o ditado, o perdão, pastor. Eu gosto muito de pegar, às vezes,
algumas outras frases que ajudam no contexto. Aquela frase que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é igual perdão. Exatamente. Eu te perdoo hoje. Perdoei nada, tá quente aqui dentro. Eu perdoo você em nome de Jesus. Eu te perdoo. Veio o sentimento no coração, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu libero perdão em nome de Jesus. E você vai exercitando aquilo até que vai chegar um momento que você vai sentir aquele perdão. Eu acho que foi a pastora Maria do Carmo que colocou ali. O exercício, primeiro você exercita o perdão, depois você sente o perdão. Exatamente. Você primeiro exercita, depois você vai sentir ele. E até para a vida de conjugal, pastor, esses dias eu vi uma palavra e achei importante. Que por que as pessoas vivem 35, 40, 60 anos juntas? Né? É amor? É uma escolha, né? Verdade. Eu sei que o outro ele falha comigo, mas eu escolho permanecer, porque eu sempre creio que Deus tem condições de mudar, tem condições de transformar. Então, é uma escolha. Então, assim, a palavra perdão é em todos os sentidos e em todos os níveis que nós convivemos. O pastor Melvai falou do nosso relacionamento vertical e horizontal, né? Se eu estou bem com Deus, não tem como eu não me relacionar bem com o próximo. Então, isso tudo tem que começar e a cruz, né? Primeiro eu tenho que realmente saber, eu amo Deus? Eu realmente me converti? Há mudança em mim? Eu fui transformado? Porque se isso aconteceu e isso gerou um relacionamento com o meu pai, não tem como eu não me relacionar com os meus irmãos. Não, pastor? É verdade. Se eu tenho um pai, eu tenho muitos irmãos. Então eu tenho que aprender isso. É verdade. Amém. Pastor, olha só, no meu controle aqui está faltando 4 minutinhos. Eu vou dar uma passada rápida aqui. Não sei se a senhora está controlando aí também. Eu vou dar uma passada. Vou dar uma passada rapidinha aqui em algumas colocações aqui. Não vai dar para a gente falar de todo mundo. Pastora Rose colocando que, infelizmente, há pessoas que têm dificuldade de se perdoar com aquilo que a gente falou. E é um ato extremamente importante na vida do cristão. Né? Pastor Marco Vinícius disse que a cicatriz pode até ficar, mas a dor nunca mais. Amém? Com aquilo que nós falamos. A Geisa colocando verdade, isso é perdão. A minha esposa, a pastora Luciane, colocando que é um alívio para a alma, isso é verdade, quando você aprende. Né? Pastor Marco Vinícius que diz que tem o hábito de perdoar a pastora Maria do Carmo toda hora. A pastora Maria do Carmo vai pegar ele lá. Amém. Vai esquentar. É verdade. Olha, o irmão Luiz perdoou aqui. Podemos perdoar, mas manter distância. Quando a outra pessoa é difícil de conviver, para evitar chateações. Olha, acho que cabe uma reflexão sobre isso aqui, irmão Luiz. Depois a gente vai... Na próxima live, eu inicio ela com essa pergunta, tá bom? Para a gente responder, porque o tempo está corrido. Lá em Colossenses 3,13, né, pastor? Fala aí, pastor, então. Vamos lá. Já dá a resposta. Refletir lá em Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo perdoou, assim vós fazei também. Não só perdoar, mas suportar, né, pastor? Deus não fala que há quebra de aliança, né? Eu preciso conviver, sim. Eu posso não precisar estar todo dia, mas eu tenho que saber que uma hora eu vou estar com esse irmão. E eu tenho que aprender a suportar. Verdade. Não é isso? Olha, a irmã Neire colocando aqui, quando a gente perdoa ou pede perdão, cai no esquecimento como Deus faz conosco quando erramos e pedimos perdão. Amém. Essa live está uma bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Marcos está lá na cidade ocidental. Irmãos, glória a Deus, várias pessoas, mas a hora já está se avançando. Para mim já está faltando 19 minutos. Pastora Carla, obrigado pela participação da senhora. Eu já vou me despedir rapidinho, porque agora acabou o tempo mesmo, falta 10 segundos. Deus abençoe. Quero liberar uma palavra de
bênção no nome de Jesus para cada irmão. Amém. Amém. Obrigado. Deus Glória a abençoe. Deus. Amém.